Glória a Deus. Amém. Todos estão ouvindo bem? Amém. Nós saudamos todos os irmãos, irmãs da igreja, os que estão nos acompanhando pela internet, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos, amados, dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Nós paramos na última EBD, no capítulo de número 24, 21. E hoje vamos começar no 22. Tá? Concluiu o 24, se Deus permitir, a gente avança pelo 25 e termina o 25. Já que o 25 ele é um pouquinho peculiar, porque ele não é uma... Paulo praticamente não fala. É uma conversa entre governadores e reis sobre o que fazer. Mas tem muita informação importante. Amém? Então, antes da leitura, só relembrando, o 24 teve a acusação do Ananias, em que levou um orador chamado Tértulo, e posteriormente a defesa de Paulo. E aí, quando Paulo, até certo ponto, faz a sua defesa, vai entrar agora a fala do Félix, já despediu o pessoal para voltar lá para Jerusalém, os judeus, o sumo sacerdote Ananias com o orador e os demais anciãos, e Paulo permaneceu ali em Cesareia, né, na custódia do Império Romano ali, tá bom? Preso. Então a gente vai ler a conclusão do capítulo 24, tá? Que esse pedacinho é pequeno, mas muito importante. Então, para a leitura, convido os irmãos então a abrirem no capítulo 24, versículo 22. Nós vamos ler até o 27. Diz assim: Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora, vai-te, e, em tendo oportunidade, te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Amém? Só fazer uma breve oração. Pai querido, nós oramos a Ti nesta hora, colocando esse período da Escola Bíblica Dominical na Tua santa presença. Como sempre, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, que encha não só quem fala, mas todos que ouvem. Senhor, que os nossos corações estejam atentos a tudo que tens a nos ensinar, Senhor, porque Tu és o único que conhece os nossos corações, as necessidades de cada um de nós. Abençoa-nos, sê gracioso e misericordioso conosco. Oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Mas aqui passando então as informações, já que a nossa meta é concluir até o 25, mas sem deixar de falar as coisas importantes, né? Já que estamos no estudo. Antes então mesmo que eu fizesse aqui a leitura e a oração, já dei uma explicação
para situar os irmãos. Em que parte desse capítulo 24, se a gente dividir em 3, a gente está, né? Parte da acusação, parte da defesa, agora... Bom, com relação à despedida que o Félix fez ali, a todo o pessoal, né, depois de ilação, né, quer dizer, prazo, ele adiou. Vamos verificar essa questão mais para frente, que por enquanto não foi possível concluir nada. Na verdade, o que está acontecendo é o que já havia acontecido em julgamentos anteriores, que Paulo vem sendo constantemente submetido a julgamentos, e o que irá acontecer até ele ir para Roma. O que é? Ninguém que tem poder representando o Império Romano vai achar absolutamente nada digno de prisão para Paulo, muito menos de pena capital, que seria a morte, né? A não ser algumas coisas, como eles sempre falam, relativas ao próprio judaísmo, as regras dos judeus com relação a templo, tá? E que eles nunca conseguem provar, porque o que eles querem provar é que Paulo profanou o templo, e aí era algo permitido até pelo Império Romano. A gente já estudou isso, essa profanação de templo em Jerusalém, porque era algo para não causar tumulto, né? Então Félix colocou essa, e disse que, se informando um pouquinho melhor deste caminho, que é o que Paulo falava, Jesus Cristo, né? Quando Cláudio Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Um comentário breve aqui é que, muito provavelmente, não houve essa descida de Jerusalém para Cesareia do tribuno ou comandante, a depender da sua versão, Cláudio Lísias. Nunca foi, na prática, chamado para explicar melhor. Até porque ele escreveu. Ele, quando mandou para lá, ele descreveu na carta qual era a situação, né? Então tem essa questão, tá? E o versículo seguinte, então você vê que ele manda prender Paulo, mas essa era uma prisão, vamos dizer assim, meramente de custódia, não era um prisioneiro açoitado, como ele foi em Filipos, né? Açoitado, mandado para prisão no meio de... Não, acorrentado. Era uma prisão de custódia, que ele tinha que fazer alguma coisa, porque havia acusação, enfim. E ele manda, inclusive, vocês viram, em tratar com brandura, ou sinônimos dessa palavra, a depender de cada versão, que também Paulo não fosse proibido de receber visitas, nem qualquer, enfim, auxílio dos seus. Era mais protetiva, perfeito. Agora, no 24, já começa a ficar aqui um pouco mais importante, porque alguns dias depois que toda essa audiência terminou, o que é que a palavra diz, irmãos? A palavra diz que Félix, com sua mulher Drusila, que era judia, né, então isso é importante, Drusila era judia, Félix não, Félix manda chamar Paulo e quer ouvir acerca da fé em Cristo. Coisa interessante, né? Coisa interessante. Ou seria o quê? Se inteirar melhor desse caminho. Não das coisas dos judeus. Os judeus, de uma regra geral, Jerusalém, ele conhecia bem o Félix, como funcionava ali o judaísmo, tá? Cerimonialmente, as festas, essa coisa. Mas com relação a esse caminho, ele gostaria de ouvir. E aqui eu quero só dar algumas observações para os irmãos, que são, não é ultra relevante, porque a Bíblia não dá essa relevância toda, mas passa a fazer um pouco sentido o versículo seguinte, porque Paulo vai falar de alguns temas para ele. Para que ele possa entender o cristianismo, ele vai falar alguma coisa no versículo 25, tá? Tem os pontos que o apóstolo vai tocar. Então, só para título informacional, como estamos numa EBD, o Félix estava no seu 3º casamento. Tá?
Félix estava no seu terceiro casamento. Drusila, ela era filha de Herodes Agripa I, tá? Ela era a filha mais nova de Herodes Agripa I. Quem era Herodes Agripa I? É aquele Herodes, quem puder abrir sua Bíblia no Atos 12, o microfone. Aí pode ler o versículo primeiro, para a gente identificar de quem essa Drusila era filha, tá? Porque esse nome Herodes, ele aparece em tudo que é lugar, são vários. Qualquer um. Atos 12, 1, começa a ler do 1. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Amém. Só isso. Então, essa informação que eu dei, que Drusila é filha de Herodes, é esse Herodes aí do capítulo 12, tá? Ele é o chamado Herodes Agripa I. É ele que prende a Pedro, manda cortar, né, ou matar o fio da espada Tiago, irmão de João, e também é comido de bichos, aquela morte dele lá. É esse aqui, ela é filha dele. Amém? A Bíblia não entra nesse detalhe aqui apenas para os irmãos entenderem, tá? Ele era judia. Muitos desses Herodes eram judeus, tá? Muitos eram judeus. Ou por proselitismo, ou de linhagem judia, ou de linhagem, por incrível que pareça, da linha dos ismaelitas ou dos edomitas, que se infiltravam lá e conviveram em paz com eles, nos seus costumes, aquela coisa da absorção dos estrangeiros que queriam viver, tá? Então, ela é a filha mais nova. Bom, ela casou quando tinha uns 13 anos, era normal, 13, 14 anos as meninas já casarem, tá? Então, você vê, Félix estava no terceiro casamento. Drusila era a filha desse Herodes, a mais nova, tá? Ela também, é importante frisar aqui, ela já estava também no terceiro relacionamento aqui com Félix. Então, lá na alta cúpula, essas regras morais, não tinha muito isso, não. É normal, tá? Assim, na alta cúpula. Não tem, vocês observam, desde que o mundo é mundo, é mais ou menos a mesma coisa. Muda a tecnologia, muda, né? Precisamos arrumar um jeito de sair de um patamar para chegar em outro. Aí inventa-se a escada, vai, por aí vai. É muito cansativo, aí descobre o elevador, motor elétrico, por aí vai. Mas o interior, o homem, ele eu acho que é até pior atualmente do que no passado, tá? Não tem nada de novo debaixo do sol, como diz o Eclesiastes. Então, ela já estava, tá? Apenas informativo. O primeiro casamento dela não vingou porque o marido a quem o pai dela ofereceu, era mais ou menos nessa linha, né? Não quis circuncidar-se. Comprometeu-se, fez aquela toda coisa tal, mas não quis circuncidar-se. O segundo casamento dela foi com Hermesse, em algumas versões Hermesses dos historiadores, que era rei de uma das regiões da Síria. Foi entregue a ele, tá? Ele topou circuncidar-se e casou com ela. E aí, ela se divorciou dele e foi casar com Félix. Por quê? Tá? Mas por quê? Isso tudo tem história, irmãos. Então, vocês veem que o primeiro relacionamento foi um relacionamento que não vingou em si. Aquele comprometimento está prometida, mas a exigência para que o rei lá se circuncidasse, ele não topou e acabou não casando. Aí casou com esse rei de uma região da Síria. Mas o que aconteceu, irmãos, para os senhores e senhoras verem como negócio, Félix, que foi para o terceiro casamento com ela, a seduziu, porque Drusila era considerada a mulher mais bonita daquela região ali, Judéia, Síria, era uma jovem de uma beleza tida pelos historiadores extraordinária. Só que ele a seduziu, casou-se com ela, ou seja, fez ela abandonar o seu marido para casar com ela.
Só que o Félix se utilizou, a maioria dos historiadores, de feitiçaria. Ele contratou um feiticeiro. A minoria dos comentaristas diz que foi Simão, da ilha de Chipre, que não tem a ver com aquele Simão mago, que é lá de Samaria, que Filipe encontra. Lembra que tem um Simão mago, que o evangelista diácono Filipe, ainda não é evangelista, não. E a maioria, aí sim, a maioria diz que o nome do cidadão era Átomo, comum no meio grego ali. E esse cidadão teria feito feitiços e encantamentos de alguma forma. É o menos importante, não está na Bíblia. O que importa é vocês entenderem como era o coração dessas pessoas. Acabou lá o casamento dela com o rei da Síria e agora ele estava com Félix. Ela era mais bonita, tá? Jovem mais bonita, então ele não tinha escrúpulos nenhum, qualquer tipo de pudor, se isso ia... Tá? Então era essa dupla que veio aqui ouvir Paulo. Aí fica a importância. É digno de Paulo explicar o evangelho para eles? Sim, irmãos. Né? É para isso mesmo que Deus levantou a igreja. Né? Se todos já estivessem prontos andando no caminho, não precisava nem de evangelização. Tá? Agora, o depois de ouvir o que é que a pessoa irá fazer é outra coisa, né? O depois, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, provavelmente, Paulo já sabia alguma coisa sobre esse relacionamento desses casamentos, já no terceiro, tá? De ambos. Tá? E o segundo, então, né, a quebra do segundo é muito contratar um mago da ilha de Chipre com um propósito específico, né? Alguma coisa diferente dos dias de hoje, não, né? Em tudo que é poste tem aí. Tá? Tem uma mulher que eu não sei, uma mãe, alguma coisa, que ela é multipresente aí, ela está em todos os postes do Rio de Janeiro. Você vai, né? É a mesma, rapaz, a mulher tem tudo. Tá? Olha só, então aqui, amados, no 25, o que é que Paulo foi falar? Olha que coisa maravilhosa. Paulo não se furtou a falar. Prestem atenção, irmãos. Prestem atenção nisso aqui. Paulo, amorosamente, foi lá e falou da justiça. Depois, temperança em algumas versões. Vai estar autocontrole, vai estar moderação, vai estar sobriedade. São todas palavras que podem ser usadas. Domínio próprio. Por que era bem apropriado isso? Porque se tinha algo que eles não tinham, era um domínio próprio, né? Ou pelo menos tentar. Todos nós somos tentados diariamente a exercitar esse, é um fruto do Espírito, está lá no fruto do Espírito, né? O domínio próprio, a temperança. Pedro vai pedir encarecidamente nas suas cartas que os crentes neste mundo andem de maneira sobriamente, de maneira sóbria. Não extremado nas coisas, moderado, sóbrio, sabendo que a nossa pátria não é daqui. Tá? Mas, por fim, ele fala do juízo vindouro. Então, há uma etapa. Tá? Há uma etapa. O que Félix, ouvindo, o que é que a palavra diz? Aí também terá algumas versões. Espavorido está na minha. Quem tem uma diferente? Amedrontado na Janete, mais alguma diferente? Tendo medo. Amém. Tá certo? Bem. Acompanhando, né, Claudinha? Aí com a Bíblia. Acompanhando. Então, observe que em que momento o Félix vai ficar espavorido e vai dizer: Paulo, vamos dar um tempinho, eu lembro na minha agenda, eu tenho um compromisso agora, né? Oportunamente eu vou te chamar para a gente continuar a conversa. Quando tocou no juízo vindouro. Aí, certamente, ele não só falou do juízo vindouro, a Lucas registra sobre o que foi falado. Ele não registra as palavras que o apóstolo proferiu. Então, Lucas está dizendo, olha, ele falou da justiça, ele falou da
temperança, da moderação, do domínio próprio. Ou seja, tudo isso era muito apropriado para aquele casal, que vinha de um passado em que faziam coisas que traziam grande prejuízo para terceiros e para eles mesmos. Né? E para eles mesmos, amados. Agora, aqui tem algo muito interessante. Você observa que isso é de maneira bem resumida, tá, amados? A vida de um cristão não convertido a passar a ser convertido, o que é que ele vai aprender primeiro? Justiça. Ele vai aprender que ele é injusto, que ele é inimigo de Deus. E como é que ele se tornou justo? Não vamos entrar em detalhes, senão aí vai ser já a palavra que eu vou pregar. Está parecido com isso. Né? Mas é isso que se aprende. Né? A gente aprende que nós éramos inimigos de Deus, injusto, precisamos nos arrepender. Né? Tenha sido feito coisas desse tipo, ou até uma pessoa que decente, zelosa, no entanto, Cristo não estava no seu caminho. Ela se achava, por exemplo, poderia acessar a Deus ou os céus por mérito próprio. Então, ele começa corretamente, falando da justiça. No segundo momento, ele vai falar o quê? É a nossa vida que a gente está agora. É o domínio, é o que a gente tem que, depois de convertido a Cristo, a gente vai ter que, até o dia do juízo vindouro, viver com temperança. Você observa que Paulo tem uma lógica na sua, porque ele está falando para inconversos, pessoas não convertidas. Então ele fala primeiro da justiça. Então ele, mesmo para o ouvinte, Paulo está se incluindo, né? Eu também era assim, eu não, né? Com outra forma, mas eu também não tinha justiça. Agora eu recebi a justiça de Deus. Agora a maneira de andar é com temperança, sobriedade. Não é? Não precisa neste mundo ir com muita sede ao pote nas coisas. Você vai ver que a Bíblia vai sempre, olha, contentamento, né? Ninguém está falando em manutenção da miséria, não é isso. É contentamento porque as pessoas querem sempre mais. Né? Mas vem o juízo vindouro. E nós, como igreja, nós sabemos que nenhuma condenação há. Mas isso não quer dizer que nós não haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós vamos receber nossos galardões, enfim. Ou até nenhuma, vai ser salvo. Não é? Mas isso não deveria, como o pastor Cleide já tem colocado aqui, ser meta de ninguém. Não, eu quero só ser salvo. Não é? Porque Deus preparou de antemão as boas obras para nós praticarmos. Então, se nós praticamos alguma coisa de boa, foi Deus que preparou. Está tudo pronto. Coloca o desejo no seu coração, tanto o querer quanto o efetuar. Como você vai fazer, ele vai avaliar depois. Né? Mas quando chegou no juízo vindouro, aqui, voltando para nosso assunto, o casal estava lá, mas a preponderância, quem era o governador, era o Félix. Ele, né, de uma certa forma brusca, quando chegou naquele ponto, espavorido, essa que é a importância, o desesperado, o com muito medo, porque Paulo deve ter citado o quê? Não está dito. Juízo vindouro, ele deve ter citado, porque ele já vinha dizendo nos discursos, e era a parte que mexia com Félix, sobre ressurreição de justos e de injustos. E era o tema que ele sempre dizia, eu estou sendo julgado pela ressurreição, porque estou pregando ressurreição. E aí isso deixava os fariseus meio, a gente crê nisso. Tá? Então, o que ele está dizendo, quando chegou daí eu quis mostrar aqui para os irmãos essa questão, amém? Superada essa questão importantíssima que merece, por cada um que quiser um belo dia em casa, estudar essa questão aqui, justiça, temperança, juízo vindouro, trazer para si, como é que foi isso na minha vida, como está sendo, porque a segunda palavra é o meio aqui, é a nossa perseverança. Como é que a gente vai perseverar até o fim, para o próximo passo, o juízo. Não condenatório, né? Mas a gente tem que ter um modo de viver diferenciado de quem agora recebeu a justiça de Deus. Tá? Então, Paulo aproveitou uma ocasião única, a maior chance da vida de Félix e Drusila ali.
tiveram aula particular com o apóstolo. Pena que a parte terceira não pôde evoluir, pelo que dá aqui a entender, pelo medo. Bom, aí, amados, seguindo, ao mesmo tempo, você vê que o coração do homem é duro, porque ao mesmo tempo em que Paulo lhe falava essas coisas, ele esperava que Paulo o subornasse. Essa é a expressão que a gente vai usar, porque lhe desse dinheiro. Para quê? Para que o soltasse, tá? Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Ou seja, a Bíblia vai deixar claro que todas as demais vezes que Félix mandava chamar Paulo, não era mais para saber detalhes sobre o processo de salvação, incluindo o juízo. Agora ele já estava definido. Não, eu não quero esse negócio. Por quê? Porque ele não quer mudar a vida. Como o pastor Carlos sempre fala, sem transformação, não é? Aí você pode completar. Não há uma série de coisas. Sem um processo que haja transformação na vida do homem constante, você não avança, né? Então, ele agora manda chamar sempre para ver se o Paulo... E nessa brincadeira, amados, quantos anos Paulo ficou preso? 2 anos. Não é pouco tempo, irmãos. Porque não era 2 anos de alguém julgado. Era 2 anos em alguém para ser condenado ou absolvido. Então, era um preso que estava na custódia ali, tá? do Félix. E, passando a informação, o tempo máximo que o Império Romano permitia quando se prendia alguém para que você ficasse na custódia e se chegasse a um veredito era 2 anos. E ele quebra essa regra. Ele vai passar o comando para o sucessor dele, que nós vimos aqui no versículo 27, Pórcio Festo, mantendo Paulo preso para agradar os judeus. Tá? Então, só um minutinho, tá? Claudinha vai fazer uma pergunta. Para agradar os judeus. Então, o tempo máximo era 2 anos. Se você em 2 anos não conseguiu obter, investigar, tá? Ele deveria soltar. Mas como o grande problema ali de quem governa naquela região, irmãos, eu tenho o Império Romano lá, de olho em mim. Agora eu estou aqui com os judeus querendo engolir vivo o Paulo, porque nós já vimos em mais de uma ocasião, e eles ainda vão fazer isso de novo, não convém que esse homem viva. É a palavra que eles sempre, a expressão que eles usam. Não parece que falasse, não, ele tem que morrer, algo maior, é algo assim do tipo, ele não deveria sequer ter nascido, é algo bem forte. Então, o governador fica ali, vamos dizer assim, entre a cruz e a espada, que é uma expressão famosa, né? Ele fica, eu soltando Paulo, estou sendo justo, mas eu vou atiçar a sanha dos judeus, que é uma multidão. Então eu vou ter que administrar aqui. Ele fica aqui preso, o judeu lá fica sabendo que ele está preso por enquanto, ainda não foi julgado, mas está aqui comigo. Então era a maneira que ele administrava. Tá? A outra, eu vou deixar de se falar, tá, Claudinha? A outra questão é que o Félix não era um bom administrador daquela região, tá? Fala, Claudinha, que eu vou concluir. Não, é só uma observação, se eu estiver errada. É porque é engraçado que o Félix ele ficou 2 anos ouvindo Paulo falar diretamente com ele sobre a salvação, né? O plano da salvação e tudo, mas ele não abriu o coração, né? Então, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, a pessoa ouvindo ali diretamente, a pessoa não quis abrir o coração para Deus, é isso no caso, né? Ele Sim. Não quis abrir, ele priorizou mais. É como aquele, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Meu Deus do céu. Ele já tinha um intento do suborno, acabou. Era a concupiscência da carne, o desejo, né? E o suborno era algo grave também para Roma. Embora existisse subornos também com o imperador, mas na legalidade, no papel, se chegasse notícia em Roma de que tinha uma autoridade romana exigindo o suborno, não é? Então, é igual, o suborno não é permitido, está na lei, esse tipo de coisa. Tá certo? Bom, não estamos aqui para comentar isso, mas a lei não pode subornar, não. A lei diz o que é o correto, qual é o valor, qual é a alíquota, qual é isso, qual é aquilo outro, que percentual. Agora, se existem aquelas falas indiretas que ficam tentando
extorquir alguém é outra coisa, né? Então, isso é desde tempos remotos. Entendeu, Claudinho? Então, no coração do Félix, o que ele queria era dinheiro, tá? Então, respondido, Claudinho? O coração dele já estava assim, não queria, né? Ele estava endurecido para querer mais dinheiro. É tipo Judas, né? Ficou com Jesus ali, viu tudo, mas ficou focando nas coisas desse mundo e acabou se perdendo, né? O João diz que ele já roubava, né? O ato dele lá de trair não foi, aquilo foi um culminar, vamos dizer assim, o seu suicídio. E Jesus sempre pronto a perdoá-lo, inclusive, né? Sempre pronto a perdoá-lo. Mas ele já subtraía valores da bolsa, da sacola em que eram coletadas as ofertas. Não sei se é porque é só uma coisa que eu fico pensando, eu sempre comento isso. Às vezes as pessoas ficam no evangelho, na igreja, anos e anos e anos, escuta a palavra, é ensinado e tal, mas não tem modificação porque a própria pessoa não quer, né? Porque no caso, assim, eu sempre dei esse exemplo assim, de Judas, ele ficou 2 anos escutando diretamente ali do homem, cheio do Espírito Santo, mas não abriu o coração, só fez número, né? Às vezes a pessoa só faz número, escuta, e às vezes o pastor fica aí se descabelando aí, mas a pessoa não quer ouvir. Tipo assim, né? O tempo tem. O que acontece, Cláudio, essas concupiscências do nosso coração, para a pessoa que está servindo a Jesus e quer Jesus em primeiro, ela vai lutar, pode durar 3 meses, 3 anos, 30 anos, mas ela vai estar dizendo para Jesus, eu quero me livrar disso. Percebe a diferença? Esse não. Eu quero a outra coisa e não me livrar disso. Porque se você ficar com Jesus na batalha, não tem derrota. Pode demorar muito e quem sofre mais é você, óbvio, que está com o problema. Mas você está aos pés do Senhor. E vai lá, entendeu? O que ocorre é que tem pessoas definidas em praticar realmente a iniquidade por prazer mesmo e não quer mudar. É o que você falou, não quer mudar. Uma coisa é não mudar no primeiro momento, no segundo momento. Outra é não querer mudar nunca. Não querer mudar nunca. Não quero mudar, eu quero. Tá? Então, amados, aqui Félix é substituído por Pórcio Festo. Pórcio Festo vem de Roma. Pórcio Festo, pouco se sabe sobre esse homem, tá? Ele vem de Roma para cá para assumir ali Cesareia, aquela região da Judéia, né? Mas sabe-se o seguinte, Félix foi substituído principalmente porque havia muitos problemas com aqueles famosos sicários. E os sicários eram interessantes, que ora os sicários eram inimigo e ora para o governador ou para quem está no poder, inclusive o sumo sacerdote, o sicário era interessante. Você pegava ele, pagava e ele ia fazer o que você queria. Tá? Então, os judeus, segundo Joséfo e alguns outros comentaristas bíblicos, escreveram para Roma, dizendo como é que estava a situação. Falando que ele subornava, houve uma grande briga em Cesareia nesse período entre judeus e gregos, tá? Considerando o grego, todo mundo que era do Império, oriundos do Império Grego, da influência do Império Grego, né? E que não era judeu, sobre a quem Cesareia pertencia. Tinha essas coisas. E o Félix se atropelou, ele não sabia lidar com essas coisas, ele massacrou, teve mais de 1.000 mortes de judeus, e ele mandou saquear as casas dos judeus ricos. Todos os judeus ricos tiveram suas casas saqueadas. Então isso tudo chegou em Roma, por carta. Então Roma vê aquilo ali como um dos meus braços de poder, que eu domino o mundo, que pode, né, começa com uma ferida, daquilo pode virar uma gangrena, aquilo vai crescendo, daqui a pouco vai ter que amputar. Então, o Félix, segundo alguns historiadores, grande maioria, quando retorna para Roma, sendo substituído por Pórcio Félix, o destino dele
era a morte. Entretanto, lembra que eu falei que ele tinha um irmão chamado Palas, e tudo que ele conseguiu foi por causa desse irmão Palas, porque era bem afeiçoado aos olhos da mãe do Nero, esse tipo de coisa, tal, eram escravos e saíram para nobreza. Ele foi poupado, tá? Ele foi poupado. Aí agora chegou o Pórcio Festo, que segundo também todos, era muito melhor na administração, na gestão, do que o Félix. O Félix não sabia lidar bem com aquilo. Talvez até por isso ele tenha mantido Paulo lá com medo de assumir que tinha que soltar Paulo e a coisa ficar feia, né? Então entramos no 25, amados. Entrando no capítulo 25, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que esse Festo, depois que ele assume, ele vai para Jerusalém. Os irmãos observam, tem que acompanhar aí, tá? Observam que ele vai para Jerusalém. Por que ele foi para Jerusalém? O que é contado? É que ele pouco conhecia dos costumes judaicos. Ele pouco conhecia. Ele veio ali para Cesareia para administrar, mas ele não conhecia ninguém ali do Sinédrio, como o Félix conhecia. Então ele foi para Jerusalém se familiarizar com as autoridades de lá, sumo sacerdote, como é que é costume judeu, esse tipo de coisa, tá? E assim que ele chegou lá, né, amados, o pessoal não esquece, né? O sumo sacerdote e os principais judeus compareceram perante ele contra Paulo. Paulo não saía da cabeça daquele povo, gente. 2 anos se passaram como na cadeia. Primeira coisa que eles foram falar com ele, bom dia, eu queria saber. Não, a gente quer saber do preso Paulo, tá? Pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para os matarem no caminho, tá? Então é aquela coisa, os judeus já tinham em mente, não convém que esse homem viva. Mas Festo, ele não aceitou. Ele disse o seguinte, olha, não, ele está guardado em Cesareia e eu vou partir para lá. Quem quiser, né, quem tiver poder, condições, que desça comigo, e se houver algum crime nesse varão, vocês o acusem. Lembrando que Paulo já passou o prazo de ser solto. Ele já estava preso além da conta, sem ser julgado, que Félix não o liberou. Então, ele disse que não se demorando mais de 10 dias, eles desceram de Cesareia, tá? E assentaram-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando-se ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. A mesma coisa que já está escrita antes. Muitas e graves acusações, mas que eles não têm como provar. Eles esperam que algum governador dê ouvidos a eles e, assim, meio que vou me livrar desses acusadores e vou eliminar esse Paulo. Pelo menos é um problema a menos. Tenho como administrar a região, a província, de outra forma, tá? Em relação, irmãos, ainda ao versículo 2, lá do 25, não se sabe, tá? A maioria prefere dizer, olha, o sumo sacerdote não dá para saber quem era exatamente, se era o próprio Ananias, que é lá atrás citado, se Ananias já tinha saído. Uns citam um homem chamado Ismael como sendo o sumo sacerdote. Aí tem comentarista que diz, olha, esse Ismael também era um nome para o Ananias. Outros dizem, não, eles, como existia a época do Anás e Caifás, esse Ismael era algo semelhante a. Ele tinha um status também de sumo sacerdote, não era o Ananias e foi para lá. Mas isso é apenas informativo, tá? A Bíblia não entra nesse detalhe. O que importa para nós é que a autoridade máxima, chamada sumo sacerdote, estava no negócio, tá? Então, a maioria dos comentaristas prefere não comentar para saber quem era o nome desse sumo sacerdote nessa ocasião. Muitos falam de um tal de Ismael, e que seria um sumo sacerdote à semelhança do modismo lá do Anás e Caifás, que na verdade é um só. Mas aí acabam criando um monte de gente, você vai no mesmo status. Então eles descem e fazem essas acusações, né? Muitas e graves acusações. Agora, a partir do versículo 8, acontece algo interessante.
Quando Paulo vê aquilo, né, o pessoal fazendo acusação, Paulo se antecipa. Você observa que aqui Paulo se antecipa e já começa a falar, olha, mas Paulo, né, mas ele em sua defesa disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Por quê? O que Paulo já tinha em mente? Esse pessoal quer me levar para Jerusalém, eu já sei. Desde lá que o meu sobrinho falou desse lado, ele quer ir no caminho, ou vão me matar no caminho, ou vão me matar lá. É isso que eles querem, não é julgamento. Eles não querem julgar. Tanto é que Paulo vai dizer, olha, se tem alguma coisa digna de morte, eu não temo em morrer, pode me matar. Ele vai falar isso. Estou pronto a morrer. Se eu fiz algo digno de morte, eu estou pronto a morrer. Tá? Então, Paulo na sua integridade ali. Então, Paulo, ele se antecipa, todavia, Festo, querendo comprazer os judeus. Por quê, amados? É aquilo que eu falei para você. Está o governador, de um lado, uma única pessoa, do outro, uma multidão. E uma multidão de peso. Não era, vamos dizer assim, a plebe. Era quem podia ir, sumo sacerdote, alguns saduceus, alguns fariseus. Você tem que administrar. Acabou de chegar na região. Então, você como administrador começa a ficar ali, olha, é mais fácil. Pois é, né? Então, o Festo vai se pronunciar e diz, olha, você quer subir para Jerusalém e lá ser julgado perante mim, né? Acerca destas coisas? Meio que intimidando o Paulo. Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Porque ele era um representante do César, ele não era o César, né? Onde convém que seja julgado. Não fiz agravo, quer dizer, ofensa alguma aos judeus, como tu bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Viu? A integridade dele aqui. Ele não se recusa morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Aí ele vai citar a famosa frase, apelo para César. Apelo para César. César, né, era o título que vinha para os imperadores. Aqui, irmãos, vale a pena um pequeno... É histórico, tá? Vai chegar mais na frente também, talvez eu deixe mais, mas eu posso adiantar aqui. É melhor adiantar essa parte do César, essa questão do César, enfim, apelo para César. Esse apelo para o César, segundo a maioria dos comentaristas, era feito principalmente por cidadãos romanos, se fosse o caso. Ele tinha direito, que estava fora de Roma e das redondezas. Porque ali todo mundo, os tribunais estavam próximos do imperador. Então, ninguém queria, vamos dizer assim, pisar na bola em relação à legislação. Mais longe, alguém podia fazer coisas que Roma não está sabendo. Então, o apelo para César era principalmente um meio legítimo do cidadão romano se defender quando ele estivesse em terras debaixo do Império Romano, mais distantes. Está lá para a Ásia, está lá, não sei. Né? Ele nem estava na Ásia, ele estava aqui em Cesareia, perto de Jerusalém. Mas longe, muito longe de Roma isso aqui. Muito longe de Roma. Então era principalmente usado para isso. Um outro ponto, irmãos, deu para entender? Era principalmente usado para isso. Dificilmente havia apelo para César lá em Roma. Nas cidadezinhas próximas, tal. Era um instrumento legal usado por isso. A questão do César é o seguinte, Roma é muito antiga, é lá dos 700 e pouco antes de Cristo. Mas Roma, nós vamos ver com calma, se der tempo ainda hoje, Roma, ela não foi império sempre. Roma começou com uma monarquia e não mandava no mundo. Ela só mandava naquela perna lá, daquela bota dela. Não é um formato de bota? Você já viu a Itália como é? Não é? Parece uma bota. Então era uma monarquia. Eram reis. Posteriormente, por incrível que pareça, ou possa parecer, passado alguns séculos, Roma passa a adotar o regime de república. República. Olha que coisa interessante. República. Coisa moderna, né? Regime republicano. Tinha eleição. República.
Então, é nesse contexto de república que surge o Júlio César. Então, Júlio César, ele não foi imperador, tá? Amém? Mas se falasse imperador Júlio César, não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar preocupado. Muita gente fala, normal. Por quê? Porque essa república ela vai até perto do marco zero ali, que é o, vamos dizer, antes e depois de Cristo. Tá? Então, Júlio César, ele ficou famoso, ele era um militar, conquistador. A essa altura, Roma já estava muito avançada. A essa altura, Roma já era um poder enorme. Já não era aquela Roma lá do ano 700 a.C. Só que aí eles começaram a criar um regime chamado triunvirato. O que é triunvirato? Eram 3 pessoas mandando. E tinha sempre o Senado. O Júlio César, ele no triunvirato, ele se saía e ele era um ditador. Só que ele era um ditador não no sentido tão pejorativo quanto é hoje. Ele passou a ditar as regras e toda a plebe amava. Então ele governou Roma por muitos anos, sem ser imperador. Ele que ditava. Os outros 2, todo mundo tentava passar a perna nele. Ele era militar, político, de maneira que quem que não gostava disso tudo era o Senado, porque o Senado nem sempre representava o povo, né? Então vocês veem, amados, né? A gente vive Império Romano, né? A influência do Império Romano não é Brasil, é o mundo todo. A influência muito vai em tudo, em língua, em leis, tudo de Roma. Muitas coisas boas. O problema não é os sistemas, o problema é quem opera os sistemas. É o quem? O ser humano. E quando Deus coloca a Bíblia para a gente, o que é que ele está tratando? Do homem. Ele vai no problema. O problema não é sistema A, sistema B. O problema é você, amado. O problema sou eu. O problema é que vocês não cumprem, que vocês usam de coisas que não deveriam. Mentira, torturas, blasfêmias, né? Tudo que sai do coração, aquelas coisas todas. Esse é o problema. Se não existisse isso, qualquer sistema é bom. Então, o Júlio César, tá? Ele foi um dos últimos, tá? Ele era considerado ditador como aquele que ditava as regras. O Senado não gostava muito, mas a população romana adorava. Existia uma classe em Roma chamada patrícios. Normalmente, patrício é usado para quem nasce no mesmo país, né? Eu sou teu patrício lá, português, Portugal. Os patrícios eram os aristocratas. E existiam os plebeus, tá? Então, esse nome César, ele é passado para os imperadores quando Roma passa a virar império. E quando Roma passa a virar império? Depois que o Júlio César morre, ainda tem mais um triunvirato, mas tem 3. E o filho adotivo de Júlio César, que era sobrinho neto dele, chamado Otaviano, é o primeiro imperador de Roma. Ele começa antes de Cristo e morre depois de Cristo. Amém? Tecnicamente é isso. Isso é história. Na cabeça de todo mundo, Roma, Império Romano. Não. É realmente império no sentido de poder, mas ela vem como monarquia, república e império. Bom? A gente vai chegar lá, se Deus quiser aqui. Então, esse César foi uma homenagem que o Senado deu a todos os que passaram a ser imperador. E o primeiro imperador, porque foi deixado em testamento, o Júlio César queria, ele tinha uma influência tão grande, foi o sobrinho neto dele que ele adotou. Tá? Eu não sei dizer exatamente o que quer dizer sobrinho neto ao mesmo tempo, mas ele é tido em todos os lugares como sobrinho neto. Nasceu com o nome Caio Otávio ou Gaio, com G de gato, Otávio. Você vai ver livros com Caio Otávio, vai ver livros com Gaio Otávio. Mas assumiu o poder com Gaio Júlio César Otaviano Augustus. Depois a gente vai ver por quê. Daí você vai se lembrar de um nomezinho que está lá em Lucas. No tempo de César Augusto,
Tem um tal de Lucas 2 que vai falar isso. Lucas 2:1. No tempo de César Augusto, quem era? Otaviano. Gaio, Júlio, César, Otaviano, Augustus. Por que era Augusto? Porque a gente vai ver aqui na leitura, quem já leu o 25, ele vai dizer, eu mandei para Augusto. O nome do imperador é Augusto, e não é. É Nero quem está no poder. Só que virou título também, César e Augusto. Tá? Vamos voltar para a Bíblia? Só para a gente entender, tá? Então, apelo para César significa dizer, apelo para o imperador do momento. Quem era? Nero César. Ficou 14 anos em Roma. No começo foi até interessante, mas depois ele surtou, como os demais. Feio. Uma matança, um negócio feio em Roma. Já tem vários filmes que mostram isso, né? Os cristãos pendurados, tocha, incêndio na cidade, os cristãos sendo acusados de terem sido os provocadores, tocando lira em cima do lado. O homem era... E ficou 14 anos no poder, né? E o Otaviano, que é o da época do Senhor Jesus, ficou 41 anos no poder. De 27 a.C. até... Mas ele não era um mau imperador. Mas vamos seguir? Aí o que é que Festo falou? Festo, antes de dizer para Paulo, apelaste para César, para Césarais, ele consulta alguém. O conselho. Né? Lembre-se, Festo era relativamente novo. E pouco se sabe sobre ele. Ele consultou o seu conselho e aí o conselho falou, olha, nas condições dele, a situação dele se enquadra plenamente. Não tem como a gente negar. Porque eles poderiam, porque ele tem poder do imperador para muita coisa. Tanto é que Paulo fala, estou no tribunal de César, quando na verdade ele estava no de Pórcio Festo. Mas para aquela situação que ele fala, apelo para César, o imperador lá em Roma, o conselho foi ouvido e o conselho deu, é isso mesmo. Tá? Amados, a partir do 13, a história começa também a ficar interessante. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Amém? Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Ele assumiu o posto, né? Ali, a saudação de um rei que estava em outra área. Cuidado, porque o Agripa, o Herodes Agripa I, é aquele Herodes do 12, pai da Drusila. Aí eu vou passar mais um detalhe para vocês. O que é que vocês acham que o Agripa e Berenice são? Assim, com toda a sinceridade da alma. Passado alguns dias, chegou o rei Agripa e Berenice. Hã? Não entendi. Microfone. É rei. Hã? Rei. Não, aqui? Agripa e Berenice. Então. Não, pode ficar tranquilo que não tem nada escrito sobre ela aqui. Era isso? Amém, tá vendo? É preciso sempre o mais experiente, glória a Deus, o mais antigo. Não, eles são irmãos. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, eles são irmãos. Calma que vai chegar parecido com essa área aí também. O negócio é feio lá no nível... Irmãos, rei Agripa II e Berenice são irmãos de Drusila. Todo mundo é filho do Agripa I, que é o que morre comido de bicho. Deu para entender? Esse aqui, Agripa, é o Herodes Agripa II. Herodes Agripa II veio com a sua irmã Berenice. A Bíblia não fala. Todo mundo que lê, ou que leu por muitos e muitos anos, pensa até hoje que ela é esposa dele. Certo? Mas não é, tá? Que região esse cidadão tomava conta? No final do tempo dele,
era Pérea e Galileia. Ficou reinando aquela região, Pérea e Galileia. Mas quem quiser pegar o microfone e ir lá para Lucas 3, vai dar uma melhor ideia do que ele era rei de várias regiõezinhas, cidadezinhas, tá? Só que ele não estava lá, tá? Em Lucas 3. Aqui em Lucas 3, amados, é só para a gente ver o nome das cidades que ele era, tá bom? Pérea e Galileia é o macro, vamos dizer assim. Eu vou ler para os irmãos, só Lucas 3 aí, tá? Acharam? E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca, agora começa a atenção só nos lugares, Itureia, província de Traconites e Abilene, ok? Gravaram esses nomes? Então esse Agripa II era o atual de todas essas cidadezinhas. Abilene, Itureia, eu nem lembro mais que eu acabei de ler agora, mas eu li Itureia e Abilene eu li, tinha mais uma aí. Lisânia, tá vendo? Não, Lisânia é o nome da pessoa. Itureia, isso. Tá? Ele era o homem rei de várias dessas pequenas províncias. Ao final, ele já era rei de toda uma região chamada maior, Pérea e toda a Galileia. Então, eles vão lá dar as boas-vindas a uma visita. Festo, meu querido. Que Festo foi criado em Roma. Viemos aqui fazer uma visita. Então, só para dizer para os irmãos, Agripa II e Berenice eram irmãos, filho do Herodes Agripa I, que é o que mandou matar Tiago à espada, prender Pedro e foi comido de bicho na sua morte. Amém? Vamos lá. É irmã de Drusila. Drusila era mais novinha. Drusila era a irmã mais nova. Agora você vê como é que era isso. Uma pequena passagem também sobre a vida desses sobre esses cidadãos aqui. Vamos lá. Como eu falei para vocês, o reinado do Agripa a gente já viu. Nós fomos lá em Lucas 3. Ele começou com aquelas pequenas cidades, no final ele ficou com toda Pérea e Galileia. Agora, Berenice, ou se você tiver alguma Bíblia com o nome Bernice, não está errado, não foi o que foi comido. É também chamado assim, tá? A maioria das Bíblias estão Berenice, mas existem Bíblias com o nome Bernice. Não tem problema nenhum. Olha a história da cidadã também, a semelhança da Drusila. Nós vimos que a história da Drusila, em termos de casamento, era meio complexa. Vamos ver aqui a Berenice. Foi casado com Herodes, mas que Herodes? Herodes, rei de Chalcis, ou Calcis. Era uma outra região, pouco falada, talvez nem falada na Bíblia. Só que ele era tio dela. Então ela foi esposa do tio. Tá? Primeiro casamento da Berenice. Depois que o tio morreu, ela se casou com um tal de Polemon, rei de Pontos e de parte da Cilícia, Império Romano. Mas condicionou o casamento à circuncisão. Que significa o quê? Também judia. Berenice, como falei para vocês. O que o tal do Polemon fez para se casar com ela? Circuncidou-se e casou com a Berenice. Mas o casamento durou pouco tempo e ela foi morar com o seu irmão. A mente dos irmãos é pura. Claro, não, a mente é pura dos irmãos, não pode pensar nada de errado. Entendeu? Por quê? Foi morar com o irmão, não pode morar com o irmão? Agora, o que diz aqui o Flávio Joséfo? O Flávio Joséfo, no livro dele de Antiguidades, volume 20 e tal, aquelas coisas, né? Aquelas várias tal, afirma que eles viviam uma relação incestuosa. Mas o Joséfo, tá? O Joséfo. Então, o que eu quero dizer é, sempre ficou no ar aquela coisa. Eles vivem como marido e mulher ou como ela é uma irmã que teve 2 casamentos, o primeiro marido morreu, era o tio dela, o segundo ela largou, aí foi morar com seu irmão,
e ele toma conta dela. Fica os vários comentaristas bíblicos apenas dão um en passant. Por quê? Porque se a Bíblia quisesse ser esse o objetivo da Bíblia, ele ia falar mais detalhes. Não foi isso que a Bíblia quis. Não é assim para a história da Bíblia. A gente sabe que Paulo está todo nesse meio aqui. Olha o ambiente. Outra coisa importante. Olha o ambiente que Paulo, como preso, está vivendo e vendo. Ele poderia estar murmurando, falando um monte de coisa. Não. A oportunidade que lhes dá, ele fala do Senhor. Ele não tem predileção, vou falar para aquela pessoa que é gente boa. Não. Está todo... Então, o Joséfo parece que é o único historiador que crava. O Joséfo disse, não, era sim incestuoso. Viviam como marido e mulher. Os demais comentaristas bíblicos não encontram outras fontes que cravem isso. O que existiam era boatos. Por quê? Porque era normal ter boato, concorda? Então, esclarecido esse ponto? Tá. Amém? Então, só para os irmãos entenderem que esses reis, governadores, essa tropa de Herodes, amigos, é um negócio terrível. Dizem que esse Herodes aqui foi o último. E que era assim, o mais bonzinho, ou se você quiser pelo outro lado, não sei se existe está correto, o menos ruinzinho. Porque todos eram assim terríveis. Esses camaradas eram terríveis, tá bom? Então, feita essa observação, e eu por muitos anos sempre li achando que a tal da Berenice era a esposa dele, confesso para os irmãos aqui, sempre li assim achando. Depois que eu estudei, é que eu vi que ela é irmã dele, irmã da Drusila, tudo junto, tá? Então, amados, e como ali ficassem muitos dias, Festo vai, o que é que vai acontecer, irmãos, do 14 ao 21? Festo vai fazer um resumo de tudo que já aconteceu. Ele vai contar para o Agripa II, né? Agripa, eu vou chamar só de Agripa, tá? Ele vai contar. Por quê? Porque Festo, sendo inexperiente nisso aí, ele precisava muito dos conselhos de Agripa. Por quê? Porque eu vou mandar, a gente já está terminando aqui, eu vou mandar esse cidadão para Roma, porque ele apelou. Só que tem que ser fundamentado. Eu tenho que escrever, porque é algo assim, é a última das instâncias. Por que você está mandando para César? Então, pode ser que César, ou os conselheiros do César, ao ler a fundamentação, fala o seguinte, o meu imperador, aquele Pórcio Festo lá, está mandando um caso que é para saber, né, se esse preso pode dormir até às 8 ou até às 9 da manhã. Pode ser que estão brincando. Então, tinha que ser algo fundamentado e relevante. E ele simplesmente não sabia o que é que eu vou dizer. Ele não conhecia dos detalhes judaicos. Lembra que ele foi para Jerusalém para tentar conhecer um pouquinho melhor. Félix não passou nada, porque Félix já estava por aqui com o Império Romano. Só não morreu por causa do Palas, que era irmão dele, que tinha forte influência com a família do Nero. E esse Pórcio Festo, ele morre 2 anos e meio depois, tá? De morte natural, aqui mesmo em Cesareia. Mas que parecia uma pessoa de bom senso. Ele vem a falecer, coisa de 2 anos e meio, ele falece de morte natural. E então, superado o problema aqui, entre aspas, de Agripa e Berenice, que são irmãos, todos filhos do Herodes Agripa I, junto com o Drusila, eles ficaram muitos dias ali, tá? Vocês querem mais um detalhe ainda da Berenice? O pastor gostou, olha. Por fim, amados, nós sabemos que tudo aqui está perto entre o ano 60 e 70. 70 Jerusalém cai, não é isso? Ela foi amante do general Tito. Ela foi amante, aí ela não é esposa, amante do general Tito, que é o general que destrói o templo, Jerusalém, tudo aquilo ali. Tá bom? Ainda precisou um complemento da Berenice.
Tá? Agora, o homem de Deus está ali, testemunhando do Senhor o tempo todo, até no seu silêncio, ele provoca. Até no seu silêncio. Porque, o que é que a palavra diz, irmãos? Que eu até falei para você, do 14 ao 21, queridos, eu queria ver se termino hoje. Eu vou ficar, posso, pastor, ficar mais 5 minutinhos ou 10 no máximo? Posso, né? Tá bom. Então, para terminar o 25, tá? Porque não vai precisar do 14 ao 21, é o Agripa relatando para o Festo tudo que a gente já conversou aqui. Tem um tal de Paulo, tem um preso. Aí eu vou destacar aqui apenas o versículo 19, por quê? Porque ele chama de superstição. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto, que Paulo afirma viver. Tá? Então é só, não precisa nem entrar em comentários, era o que Festo conhecia. Só, olha, tem um negócio de uma superstição aí deles, tá? E principalmente sobre um tal de Jesus, que nunca ouvi falar, e que era um defunto que Paulo diz que está vivo. Então essa é a briga. É como que a Agripa está dizendo assim, meu amigo, eu vou mandar isso para o imperador, ele vai rir de mim. Eu vou mandar essa situação. Imperador, a briga aqui é que um camarada diz que alguém morreu, um defunto, e ressuscitou. Aí o Nero vai dizer, eu vou mandar um substituto para você. Imediatamente. Porque, não é? Entendeu? Mas olha a maneira como eles... Né? É a sinceridade deles. Superstição e que vive um tal defunto. E o outro, queridos, que eu queria falar para vocês, é o 21. Esse aqui eu já adiantei bastante. 21. O 21 ele está relatando o seguinte, mas Paulo, apelando para que fosse reservado, aí vai mudar de versão para versão, tá? O pastor está com qual? King James? 1611? Então deve estar igual a minha aqui, talvez. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto. Quem está com Augusto? Está Augusto no seu, pastor? O do Claudinha está César. Augusto do dela, o do Augusto também, né? César depois. Mas várias Bíblias vão estar César e César. Outras vão estar Imperador e César. Aqui vale apenas um comentário. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro imperador foi o Otaviano? Que ele nasceu Gaio Otávio ou Caio Otávio? Quando ele assumiu o império, quando Roma se transformou em império, não é que Roma passou a existir a partir dali. Ela já era forte, principalmente na República, com Júlio César. Tá? O nome dele se transformou em Gaio ou Caio, Júlio César, em homenagem ao Júlio César, porque foi o pai dele adotivo, embora ele fosse neto, mas foi ele que criou. Caio, Júlio, César, Otaviano, o Otávio também tem isso, mas alguns chamam de Otaviano, Augustus. Então, o que é o Augustus? É só isso que eu quero dizer para você. Falar que está mandando para Augusto é a mesma coisa que está mandando para César. Porque César, ela tem a seguinte ideia. A palavra em si, etimologicamente, é algo que faz separação, tipo uma faca. César. Corta em partes. Mas o valor, o nome que foi passado para efeitos de honra é de herói, vitorioso, porque é o nome da pessoa e não a etimologia do nome dele, não a origem do nome dele, porque ele era um herói, o Júlio César. Então a agregação do nome César é isso. E o Augustus? O Augustus vem o Augustus é em latim, que vem do grego Sebastos, daí algum nome, Sebastião, então, Sebastos. Por isso que se alguém tiver a Strong e clicar no César, no caso da Claudinha, vai aparecer Sebastos. Vai clicar no segundo César, vai aparecer César. Não vai aparecer Sebastos. Você, a concordância Strong está errada? Não, não está errada. É porque é para você não confundir. O que era o Augustus? Venerável, majestoso, um semideus, quase um semideus. Amém?
Então, Augustus também foi incorporado a qualquer imperador no sentido venerável, majestoso, outras palavras que vocês têm um vocabulário ainda maior do que o meu aí, possam imaginar que se aproxime de um ser, não é? Uma qualificação super. O César era em homenagem realmente ao sobrenome César, não porque significava, na etimologia da palavra, cortar em pedaços, em 2 pedaços. E sim o herói, o vitorioso. César, herói, vitorioso. Mas o Augusto, então, o primeiro imperador, que é Otaviano, ele traz esse título de Augusto no final. Aí eu vou pedir para alguém ler, por isso que eu pedi permissão ao pastor Carlos para me adiantar um pouco, que a gente terminar o 25. Para alguém ler Lucas 2. 2:1. Qualquer irmão pode ler o Lucas 2:1. Vou fazer aqui uma. Lucas 2:1 com o microfone. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Amém? Quem era o César Augusto? Otaviano, que 27 a.C. até 14 depois de Cristo, 41 anos de império, tá? Então, o nome dele não era nem César e nem Augusto, mas ele era o César Augusto. O César, o herói, o vitorioso, e Augustus, o majestoso, o venerável. Mas o nome dele era Otaviano, tá? E quem era o César Augusto da hora aqui? Nero. Percebe? Então, eles ficam intercambiando Augustus, César, imperador. Tá bom? Esse esclarecimento para os irmãos. E ainda tem, irmãos, para terminar, aqui, a gente vai, até o versículo 27, ele está conversando, porque Agripa diz o seguinte, Agripa disse a Festo no verso 2, bem quisera eu ouvir também a esse homem. Aí o Festo vai dizer, amanhã você vai ouvir. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, ou seja, muita pompa, entraram no auditório com tribunos e varões e principais da cidade, sendo trazido por Paulo por mandado de Festo. Até o final, ele vai narrar da dificuldade de se justificar para César. Por isso que ele precisa que o Agripa ouça para ajudá-lo, que Agripa sim tinha experiência já em todas aquelas regiões, Pérea, Galileia, aquela monte de cidade. Aí o 26, que é o que vai ser na próxima EBD, é tido por alguns, não todos, mas o Russell Shedd acha que é a fala mais bonita de Paulo em todo o livro de Atos. Lembra que eu sempre falei para vocês que todos esses discursos apostólicos são lindos? Então o 26, ele quase todo é Paulo falando, até a hora que alguém vai gritar, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Estás louco. Aí ele faz dizer, não estou louco, ó potentíssimo Festo. Amado, o negócio era bonito, tá? Quase não, entendeu? Então Paulo vai dar uma aula. Fica para a próxima. Por hoje, tá bom? Deu para entendermos a dificuldade aqui, tudo girando em torno de Paulo. Mas o Senhor disse, importa testemunhar de mim em Roma, assim como testemunhasses em Jerusalém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti, bendizemos o Teu santo nome, colocamos diante de Ti, ó Deus, este estudo da manhã, Escola Bíblica Dominical, ó Deus, prepara nossos corações para a ministração da Tua santa palavra, ó Deus, dentro de alguns minutos, de modo que só o Teu nome, ó Deus, seja o único a ser exaltado, glorificado, louvado e engrandecido, Senhor, porque Tu és o único digno de receber culto, louvor e adoração. Oramos assim, agradecidos por tudo, no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém.